Você já imaginou viver o momento mais intenso da sua vida com um desconhecido e só depois descobrir que ele era o homem mais poderoso que você jamais poderia enfrentar? Ela era jovem, inocente e pura. Nunca imaginou que, presa em um elevador, entregaria seu coração e seu corpo ao mistério nos olhos de um estranho. Mas quando as portas se abriram, a verdade caiu como um choque. Ele era o novo dono da empresa onde ela trabalhava. Comente. Você acredita que o destino pode unir duas pessoas nos lugares mais improváveis? Curta, se acredita que o amor começa no inesperado. Inscreva-se para acompanhar histórias arrebatadoras e emocionantes. O aroma forte de café ainda impregnava seus dedos quando Camila empurrou a porta de vidro do 32º andar. O tecido barato do blazer arranhava sua pele delicada, enquanto ela equilibrava a bandeja tremulante, sentindo o peso dos olhares que a atravessavam como lâminas invisíveis. A menina do café chegou. A voz cortante de Mariana ecoou pelo corredor, seguida por risadinhas abafadas que faziam o estômago de Camila se contrair. Seus sapatos de verniz falsificado rangiam contra o mármore gelado. Cada passo, um lembrete de que não pertencia àquele mundo de ternos sob medida e perfumes importados. O som metálico das xícaras batendo na bandeja denunciava o nervosismo que ela tentava esconder por trás do sorriso forçado. Camila, você esqueceu o açúcar na mesa do Dr. Henrique. A secretária nem levantou os olhos da tela do computador, sua voz carregada de desdém. E dessa vez, tente não derrubar nada. O calor subiu pelo pescoço de Camila, tingindo suas bochechas de um vermelho que contrastava com a palidez natural de sua pele. Ela assentiu em silêncio, mordendo o lábio inferior até sentir o gosto metálico do sangue. 20 anos de vida, 2 de faculdade interrompida por falta de dinheiro, e ali estava ela, reduzida a uma sombra que servia café e recolhia copos sujos. Suas mãos, antes macias, agora carregavam pequenos cortes das louças quebradas e calosidades das horas extras que ninguém pagava. Você é praticamente invisível aqui, menina. Seu supervisor havia dito na semana anterior, ajustando a gravata cara enquanto ela limpava as migalhas de sua mesa. É melhor se acostumar. Mas Camila não queria se acostumar. Cada noite, deitada no colchão fino de sua kitnet, ela fechava os olhos e imaginava o dia em que entraria naquele prédio de vidro espelhado, não como a estagiária esquecível, mas como alguém que importava. Alguém cujo nome seria pronunciado com respeito, não como uma ordem sussurrada. O elevator dourado se abriu com um ding suave, revelando o interior de espelhos que multiplicava sua imagem pequena e deslocada. Ela pressionou o botão do 28º andar, onde ficava a sala do tal Dr. Henrique, um homem que olhava através dela como se fosse feita de ar. O reflexo a encarava de volta. Cabelos castanhos presos em um coque simples, sem uma mecha fora do lugar, olhos castanhos, grandes demais para o rosto magro, lábios naturalmente rosados que nunca conheceram batom caro. Ela parecia uma criança vestindo fantasia de adulta. Eu não era ninguém ali, murmurou para si mesma, observando como as palavras embaçavam o espelho. Mas ainda acredito que meu valor será visto. A porta se abriu no andar certo. E ela caminhou pelo corredor silencioso, sentindo o cheiro de couro dos móveis caros, misturado com o aroma cítrico do ambientador importado. Suas passadas eram leves, quase fantasmagóricas, como se temesse deixar pegadas no tapete persa. A porta do Dr. Henrique estava entreaberta. Ela bateu delicadamente, ouvindo apenas o som abafado de sua própria respiração. Entre. A voz grossa soou impaciente. Camila empurrou a porta, equilibrando o açucareiro de porcelana que pesava mais que sua bolsa inteira. O homem de cabelos grisalhos nem ergueu a cabeça dos papéis espalhados na mesa de mogno. Coloque ali e vá embora. Ele apontou vagamente para um canto da mesa,
sem desviar os olhos dos documentos. Ela se aproximou em silêncio, sentindo o tapete macio sob seus pés. O escritório cheirava a tabaco e poder, um aroma que a intimidava e fascinava ao mesmo tempo. As paredes eram forradas de diplomas e fotos com pessoas importantes que ela só via na televisão. Quando colocou o açucareiro na mesa, seus dedos tremeram ligeiramente, fazendo um ruído quase imperceptível contra a madeira. O Dr. Henrique suspirou pesadamente, como se até o som de sua presença fosse insuportável. Mais alguma coisa? Ele finalmente a olhou, e Camila sentiu o peso de seu julgamento. Para ele, ela era apenas uma interrupção inconveniente, um obstáculo entre ele e seus negócios importantes. Não, senhor. Sua voz saiu mais baixa que pretendia, quase um sussurro. Quando se virou para sair, ouviu-o resmungar algo sobre estagiárias inúteis para o telefone que já discava. As palavras a atingiram como pedras, mas ela manteve os ombros eretos até estar fora de vista. No corredor, passou por um grupo de executivos que discutiam animadamente sobre uma aquisição milionária. Eles falavam de números que ela levaria uma vida inteira para ver, gesticulando com relógios que custavam mais que seu aluguel anual. Parece que teremos mudanças por aqui, disse um deles, ajustando os punhos da camisa francesa. O novo dono não brinca em serviço. Camila desacelerou o passo, fingindo arrumar alguns papéis enquanto ouvia a conversa. Dizem que ele é implacável nos negócios, continuou o outro. Demite sem piscar e exige excelência em tudo. O coração dela disparou. Mudanças significavam avaliações, e avaliações, para alguém como ela, significavam risco. Voltou ao andar principal com passos mais pesados, sentindo o peso do futuro incerto pressionando seus ombros. A recepção fervilhava com cochichos sobre o misterioso novo proprietário que ninguém ainda tinha visto, mas todos temiam. Camila se dirigiu à pequena copa onde guardava suas coisas, um espacinho apertado que cheirava eternamente a café velho e detergente barato. Ali, entre as prateleiras de copos descartáveis e pacotes de açúcar, ela permitiu que os ombros caíssem. Suas mãos encontraram o pequeno espelho de plástico na gaveta. O rosto que a encarava de volta parecia mais jovem e frágil sob a luz amarelada da lâmpada fluorescente. Ela tocou as próprias bochechas, sentindo a maciez da pele que nunca conhecera maquiagem profissional. Você já foi subestimado mesmo dando o seu melhor? As palavras escaparam de seus lábios como uma oração silenciosa. Lá fora, o burburinho sobre o novo chefe continuava. Camila respirou fundo, enchendo os pulmões com o ar reciclado do edifício, e se preparou para enfrentar mais um dia sendo ninguém. Mas algo no fundo de seu peito, uma fagulha teimosa que se recusava a se apagar, sussurrava que talvez, apenas talvez, sua invisibilidade não fosse eterna. O botão do elevador cedeu sob a pressão de seu dedo indicador, com um clique abafado que ecoou pelo hall vazio. Camila observou os números digitais ascenderem lentamente. 15, 16, 17, enquanto o zumbido mecânico dos cabos a embalava em um ritmo hipnótico. O espelho lateral refletia sua silhueta cansada, os ombros ligeiramente curvados pelo peso de mais um dia sendo tratada como mobília. 18, 19, 20. Um solavanco brusco interrompeu a subida suave. As luzes piscaram uma vez, duas, antes de se estabilizarem em um tom amarelado doentio. Camila segurou o corrimão dourado, sentindo o metal frio contra sua palma suada. Vamos, não agora, murmurou, pressionando o botão novamente. Nada. O painel digital congelou no número 22, piscando intermitentemente como um coração em pânico. Ela tentou o botão de emergência. Um som estridente preencheu o espaço apertado antes de morrer em um eco metálico vazio. O silêncio que se seguiu era ensurdecedor.
Camila encostou-se na parede espelhada, sentindo o vidro gelado atravessar o tecido fino de sua blusa. O ar-condicionado havia parado junto com o elevador e ela podia sentir o ambiente começando a esquentar, carregando-se de sua própria respiração ansiosa. Foi então que ouviu passos, deliberados, confiantes, aproximando-se do outro elevador. O sino tocou, seguido pelo sussurro familiar das portas deslizando. Vozes masculinas, graves e autoritárias, discutindo números e estratégias em tom baixo e urgente. Depois, silêncio, novamente. Camila pressionou o ouvido contra a parede, tentando captar qualquer som que indicasse movimento no edifício. Apenas o zumbido distante do ar-condicionado de outros andares e o rugido surdo do trânsito lá embaixo. 5 minutos se passaram. 10. O suor começou a formar pequenas gotas na testa dela, descendo lentamente pelas têmporas. Suas mãos tremiam ligeiramente enquanto ela verificava o celular, sem sinal. É claro que não teria, enterrada naquela caixa de metal no meio do prédio. Foi quando o outro elevador gemeu de volta à vida. O som dos cabos sendo tensionados, o clique mecânico dos freios sendo liberados. Camila se endireitou, uma fagulha de esperança acendendo em seu peito. Talvez alguém percebesse que o outro elevador estava parado, viesse ajudar. O sino tocou no andar 22. Passos se aproximaram, firmes e medidos. Uma presença se materializou, do outro lado das portas de aço, tão próxima que Camila podia quase sentir o calor corporal através do metal. Há alguém aí? A voz era grave, aveludada, carregada de uma autoridade natural, que fez algo se contrair no estômago dela. Sim. Sua resposta saiu mais alta que pretendia, ecoando no espaço confinado. Estou presa aqui. Quanto tempo? A pergunta veio acompanhada de um ruído, algo sendo colocado no chão do lado de fora. Uns 15 minutos. Parou no 22 e não sai mais. Silêncio. Depois, o som de teclas sendo pressionadas, provavelmente um telefone. Vou chamar a manutenção. Aguente firme aí. Camila encostou a testa na porta fria, fechando os olhos. A voz do desconhecido tinha algo reconfortante, uma solidez que a tranquilizava mesmo através do aço. Obrigada, murmurou, sem saber se ele ainda podia ouvir. Mais 15 minutos se arrastaram. O calor aumentava gradualmente, transformando o pequeno espaço em uma sauna improvisada. Camila desabotoou o primeiro botão da blusa, sentindo uma gota de suor escorrer pelo vale entre os seios. O som de vozes se aproximou. 2 homens conversando em tom profissional sobre sistemas elétricos e geradores de emergência. Ferramentas metálicas tinindo, passos apressados. Senhora, vamos tirá-la daí, gritou um deles. Pode demorar uns 20 minutos para resetar o sistema completamente. Você está bem? Estou, respondeu, embora sua voz revelasse o cansaço crescente. Tem água aí dentro? Não. Mais conversa abafada. Depois o som inconfundível de algo sendo inserido na fresta entre as portas. Estou passando uma garrafa de água. Consegue pegar? Camila se abaixou, localizando a abertura minúscula na base da porta. Seus dedos encontraram o plástico fresco da garrafa e ela a puxou para dentro com cuidado. Conseguiu? Sim. Obrigada. Ela desenroscou a tampa e bebeu em goles pequenos, sentindo o líquido fresco descendo por sua garganta ressecada. Era água mineral, cara, do tipo que os executivos bebiam. Pura, gelada, com um sabor sutilmente doce. De nada. A voz grave de antes havia retornado mais próxima agora. Como você está se sentindo? Melhor. Muito obrigada pela água. Imagino que deve estar com calor aí dentro. Um pouco. Ela sorriu sem perceber, tocada pela preocupação genuína na voz dele. A manutenção diz que o sistema de emergência vai reiniciar em breve. Aguenta mais um pouco? Claro.
Houve uma pausa. Camila podia ouvir a respiração dele do outro lado da porta, ritmada e tranquila. Era estranho como a presença de um completo desconhecido podia ser tão reconfortante. Trabalha no prédio? A pergunta a pegou desprevenida. Sim, sou estagiária. A palavra saiu carregada de toda a humilhação que ela sentia diariamente. Em que área? Administração. Meio que faz tudo. Ela riu sem humor. Café, limpeza, arquivos, o que precisar. Silêncio. Ela se perguntou se havia compartilhado demais, se ele estava julgando sua posição irrelevante na hierarquia corporativa. Deve ser cansativo, disse ele finalmente. E havia algo na voz que soava como compreensão genuína. É. A honestidade escapou antes que ela pudesse filtrar. Mas é trabalho, e é importante. Todo trabalho honesto é. As palavras a atingiram como um bálsamo inesperado. Há quanto tempo alguém não validava seu esforço, não minimizava sua contribuição? Um clique alto ecoou pela estrutura do edifício, seguido pelo rugido familiar do sistema elétrico reiniciando. As luzes do elevador piscaram antes de se estabilizarem em seu brilho normal. Acho que é agora, disse a voz. O painel digital piscou, os números correram rapidamente e então o elevador gemeu de volta à vida. Camila sentiu o movimento familiar da cabine se ajustando, preparando-se para descer. Mas em vez de descer, subiu. 23, 24, 25. O que está acontecendo? Ela pressionou vários botões, mas a cabine continuou sua ascensão determinada. Sistema deve estar recalibrando, veio a resposta tranquilizadora. Vai parar no topo e depois descer normalmente. 30, 31, 32. O elevador finalmente parou no 305º andar com um dingue suave. As portas se abriram, revelando um corredor elegante que ela nunca havia visto, todo em tons de cinza e preto, com obras de arte modernas adornando as paredes. E ali, encostado na parede em frente aos elevadores, estava ele. Camila sentiu o ar escapar de seus pulmões em uma respiração entrecortada. O homem era alto, facilmente passando do 1,80 m, com ombros largos que preenchiam perfeitamente o terno escuro de corte impecável. Cabelos negros penteados para trás revelavam uma testa alta e inteligente, enquanto olhos de um azul tão intenso quanto o oceano em tempestade a estudavam com uma intensidade que fez seu coração disparar. Suas feições eram cinzeladas como mármore, mandíbula quadrada com uma barba por fazer que sugeria masculinidade selvagem contida pela civilização. Os lábios, nem muito grossos nem muito finos, curvavam-se ligeiramente em uma expressão que poderia ser tanto diversão quanto interesse. Mas eram os olhos que a hipnotizavam. Inteligentes, penetrantes, carregados de uma intensidade que parecia ver através de todas as suas defesas. Você deve ser minha companheira de conversa, disse ele, e a voz era exatamente a mesma que a havia confortado através da porta de aço. Camila tentou falar, mas as palavras se recusaram a sair. Naquele espaço apertado do corredor, com aquele homem irradiando uma presença que preenchia todo o ambiente, ela se sentia menor que nunca e, ao mesmo tempo, estranhamente desperta. Naquele espaço apertado, murmurou ela, mais para si mesma que para ele. Algo maior do que eu me envolveu. Ele deu um passo à frente e o aroma dele, almíscar, madeira e algo indefinivelmente masculino, invadiu seus sentidos, fazendo-a cambalear ligeiramente. Está se sentindo bem? A preocupação na voz dele era genuína, e uma das mãos se estendeu como se fosse ampará-la. Camila assentiu, sem confiar na própria voz, enquanto o elevador aguardava pacientemente atrás dela, as portas abertas, como um convite a fugir daquele momento que já parecia grande demais para sua vida pequena. O silêncio entre eles vibrava com uma eletricidade quase palpável. Camila permanecia no umbral do elevador,
os dedos ainda agarrados à borda da porta aberta, enquanto ele se aproximava com passos medidos que ecoavam suavemente no mármore polido. "Não precisa ter medo", murmurou ele, a voz rouca carregando uma doçura inesperada. "Sou apenas o homem que passou 20 minutos se preocupando com uma desconhecida presa em uma caixa de metal." Os olhos azuis dele a estudavam com uma intensidade que fazia sua pele formigar. Camila sentiu o rubor subindo pelo pescoço, tingindo suas bochechas de um rosa que contrastava com a palidez natural de sua pele. Obrigada", conseguiu murmurar. "Pela água, por ficar. Qualquer um faria o mesmo." "Não." A palavra escapou com mais força que pretendia. "Não fariam. A maioria das pessoas aqui me trata como se eu fosse invisível." Algo mudou na expressão dele. Os olhos se estreitaram ligeiramente, estudando seu rosto com uma atenção que a fez sentir-se nua, apesar da roupa. "Então elas são cegas", disse simplesmente. O comentário a atingiu como um soco no estômago, não pela rudeza, mas pela sinceridade crua. Quando foi a última vez que alguém a havia visto, realmente visto? As portas do elevador emitiram um bip de advertência, ameaçando fechar. Instintivamente, ele estendeu o braço, bloqueando os sensores, e Camila sentiu o calor irradiando do corpo dele, mesmo sem que se tocassem. "Não queremos que você fique presa novamente", disse, um sorriso tocando o canto de seus lábios. Mas Camila não se moveu. Alguma coisa na forma como ele a olhava, como se ela fosse um enigma fascinante, em vez de apenas a estagiária esquecível, a mantinha colada no lugar. "Você não trabalha aqui", disse ela, mais uma observação que uma pergunta. "Eu conheceria." Perceptiva. Ele inclinou a cabeça, o movimento fazendo uma mecha de cabelo negro cair sobre a testa. "Estou visitando reuniões." A explicação parecia incompleta, mas antes que Camila pudesse questionar, ele deu outro passo, diminuindo ainda mais a distância entre eles. O aroma dele a envolveu. Não era perfume caro como os executivos usavam, mas algo mais natural, mais masculino. Almíscar misturado com o cheiro limpo de sabão e uma pitada de algo que lembrava madeira queimada. "Qual é seu nome?" A pergunta saiu como um sussurro. "Camila." Sua voz soou estranha aos próprios ouvidos, mais rouca que o normal. "Camila." Ele repetiu o nome como se estivesse saboreando cada sílaba, e algo no tom fez o estômago dela se contrair deliciosamente. "É bonito, combina com você." Ninguém nunca havia dito que seu nome era bonito. Ninguém nunca havia dito que qualquer coisa nela era bonita. O elevador emitiu outro bip, mais insistente. Desta vez, em vez de bloquear as portas, ele entrou na cabine com ela, pressionando o botão para o térreo. O espaço, que havia parecido apertado quando ela estava sozinha, agora parecia minúsculo. Ele ocupava o ambiente de uma forma que ia além de sua altura considerável. Havia algo em sua presença que sugeria poder contido, como um felino descansando, que poderia atacar a qualquer momento. "Você estava indo para casa?" perguntou ele, encostando-se casualmente na parede oposta. Camila assentiu, consciente demais de sua própria respiração, do som de seu coração batendo contra as costelas. "Trabalha até tarde." "Não tinha muito o que fazer em casa", admitiu ela. Depois se arrependeu da honestidade. Ele não precisava saber sobre sua vida vazia, seu apartamento silencioso, suas noites solitárias. "Entendo." Havia algo no tom que sugeria que ele realmente entendia, não com pena, mas com uma compreensão genuína que a surpreendeu. O elevador desceu lentamente, parando no vesnante do andar. As portas se abriram, revelando o corredor vazio, mas nenhum dos dois se moveu para sair. "Este é meu andar", disse Camila, mas seus pés permaneceram plantados no lugar. "É." Ele não desviou os olhos dela. "Tem certeza que quer sair?"
A pergunta carregava um peso que ia além da simples cortesia. Havia uma promessa ali, um convite não verbalizado que fez o sangue dela acelerar. As portas começaram a fechar novamente, e desta vez, nenhum dos dois fez movimento para impedi-las. Não, sussurrou ela, surpresa com a própria audácia. O sorriso que ele lhe deu foi devastador. Não o sorriso polido dos homens de negócios, mas algo genuíno e ligeiramente predatório que fez suas pernas tremerem. O elevador continuou descendo. 19, 18, 17. Você tem certeza? Perguntou ele, a voz mais baixa agora, quase um rosnado. Em vez de responder com palavras, Camila deu um passo em direção a ele. Apenas um passo, mas foi o suficiente para cruzar a linha invisível entre curiosidade e intenção. Ele se endireitou, os músculos visíveis mesmo através do terno caro, e algo no ar entre eles mudou. Ficou mais denso, carregado de uma energia que fazia os pelos dos braços dela se arrepiarem. Camila. Seu nome soou como uma advertência e um convite ao mesmo tempo. 16, 15, 14... Eu não faço isso, disse ela rapidamente, as palavras tropeçando uma nas outras. Eu nunca... Com desconhecidos. Eu não sou esse tipo de... Que tipo? Ele se aproximou, reduzindo o espaço entre eles a apenas alguns centímetros. Que tipo de mulher você é, Camila? A pergunta a pegou desprevenida. Que tipo de mulher ela era? A invisível, a ignorada, a que servia café e limpava migalhas e se desculpava por existir. Mas ali, naquele espaço suspenso entre os andares, com aquele homem olhando para ela como se ela fosse a única mulher no mundo, Camila sentiu algo despertar dentro dela, algo selvagem e faminto que havia sido sufocado por anos de humilhação. Eu não sei, admitiu, a voz trêmula. Então vamos descobrir juntos. A mão dele subiu lentamente, dando-lhe tempo para recuar se quisesse. Mas Camila não recuou. Em vez disso, inclinou-se ligeiramente em direção ao toque, os olhos se fechando quando os dedos dele acariciaram sua bochecha. A pele dele era quente e ligeiramente áspera, as mãos de alguém que trabalhava com mais do que apenas papéis. O toque era delicado, quase reverente, como se ela fosse feita de porcelana preciosa. 10, 9, 8... Últimas chances, murmurou ele, o polegar traçando o contorno de sua mandíbula. Se você quiser parar... Não quero parar. As palavras saíram em um sussurro rouco que ela mal reconheceu como seu. Pela primeira vez na vida, Camila sabia exatamente o que queria. E o que queria era aquele homem misterioso que a olhava como se ela fosse extraordinária. Ele se inclinou, pausando a apenas um fôlego de seus lábios. O calor do corpo dele a envolveu, junto com aquele aroma masculino que a deixava tonta. Eu não sei seu nome, murmurou ela contra os lábios dele. Não importa. A resposta veio em um sussurro que fez sua pele arrepiar. Agora somos apenas nós. Quando ele finalmente a beijou, foi como se o mundo inteiro desaparecesse. Os lábios dele eram firmes e quentes, movendo-se contra os seus com uma segurança que a fez derreter. Não havia hesitação, nenhuma das incertezas desajeitadas de seus poucos beijos anteriores. Apenas pura intensidade masculina que a consumiu completamente. Camila se ouviu gemer baixinho quando a língua dele tocou a sua, e o som pareceu quebrar alguma barreira final entre eles. As mãos dele encontraram sua cintura, puxando-a contra o corpo sólido, e ela pôde sentir cada músculo, cada linha dura através dos tecidos que os separavam. 5, 4, 3... O elevador estava quase chegando ao térreo, mas nenhum dos dois parecia capaz de parar. As mãos dela se enroscaram na lapela do paletó dele, segurando-se como se ele fosse sua única âncora em um mundo que havia perdido todo o sentido. Ele a pressionou delicadamente contra a parede espelhada, o vidrio frio,
um contraste chocante com o calor que irradiava do corpo dele. Camila podia ver seu próprio reflexo por cima do ombro dele, cabelos desalinhados, lábios inchados, olhos brilhando com uma intensidade que nunca havia visto antes. Eu não sabia seu nome, sussurrou ela quando ele beijou o pulso delicado de seu pescoço. Mas ele levou minha pureza. As palavras saíram sem seu consentimento consciente, uma confissão que revelava mais sobre ela do que pretendia. Mas em vez de recuar, ele a beijou mais profundamente, como se suas palavras tivessem despertado algo primitivo nele. 2, 1. O elevador chegou ao térreo com um ding suave que os trouxe brutalmente de volta à realidade. As portas começaram a se abrir e eles se separaram rapidamente, respirações ofegantes, olhos vidrados de desejo. Do lado de fora, o saguão estava vazio, exceto pelo segurança noturno, que não levantou os olhos do jornal. Camila ajeitou a blusa com mãos trêmulas, consciente de que seu batom havia desaparecido completamente e de que seus cabelos estavam uma bagunça. Ela devia parecer exatamente o que era, uma mulher que havia acabado de ser completamente consumida por um desconhecido em um elevador. Camila. Sua voz estava rouca, carregada de uma promessa não cumprida. Ela o olhou, vendo seu próprio desejo refletido nos olhos azuis dele, e soube que havia cruzado uma linha da qual nunca poderia voltar. O despertador gritou às 6 da manhã, como sempre fazia, mas Camila já estava acordada há horas. Deitada no colchão fino de seu apartamento minúsculo, ela revivia cada segundo daquele encontro impossível no elevador. Seus dedos tocavam inconscientemente os lábios, ainda sensíveis do beijo que havia mudado algo fundamental dentro dela. A água morna do chuveiro escorria por sua pele enquanto ela tentava organizar os pensamentos caóticos. O que havia acontecido com ela? Camila Santos, a estagiária invisível, se entregando a um completo desconhecido como se fosse a coisa mais natural do mundo. Mas não se arrependia, nem um pouco. O tecido da blusa nova arranhava ligeiramente sua pele ainda sensível enquanto ela se vestia. Havia gastado suas últimas economias naquela peça na véspera, movida por um impulso que não conseguia explicar. Era como se pressentisse que este dia seria diferente, especial de alguma forma. O ônibus lotado das 7h15 balançava pelos buracos da avenida, e Camila se segurava no corrimão metálico, perdida em devaneios sobre olhos azuis e mãos fortes. O cheiro de suor e diesel ao redor dela não conseguia apagar a memória do aroma masculino que havia preenchido seus sentidos na noite anterior. Próxima parada, Centro Empresarial, anunciou o motorista com voz cansada. Camila desceu do ônibus e caminhou as 3 quadras até o edifício espelhado, os saltos baixos clicando no asfalto ainda úmido do sereno matinal. O prédio se erguia imponente contra o céu cinzento, suas janelas refletindo as nuvens que ameaçavam chuva. O saguão fervilhava com uma agitação incomum. Grupos de funcionários se aglomeravam perto dos elevadores, sussurrando em tom conspiratório. Camila captou fragmentos de conversas enquanto se dirigia à recepção. Finalmente vai se apresentar hoje. Dizem que é implacável nos negócios. Vai rolar muito sangue por aqui. Mariana, a recepcionista que nunca perdia uma oportunidade de humilhá-la, acenou com urgência para que se aproximasse. Camila, graças a Deus você chegou cedo. Havia algo diferente no tom, quase respeitoso. O novo presidente da empresa vai fazer uma apresentação para todos os funcionários às 9. Sala de conferências principal. Você precisa preparar café para 300 pessoas. 300 pessoas. Camila engoliu em seco, calculando mentalmente quantas idas e vindas à Copa seriam necessárias. 300. Tem certeza? Certeza absoluta. E não pode haver erro algum, entendeu? Esse homem não tolera incompetência.
Mariana baixou a voz conspiratorialmente. Dizem que ele demitiu 5 pessoas só na filial de São Paulo no primeiro dia. Um arrepio percorreu a espinha de Camila. Mudanças sempre significavam cortes, e pessoas como ela eram sempre as primeiras a ir. Ela passou as 2 horas seguintes em uma correria frenética. Subiu e desceu incontáveis vezes entre a copa e a sala de conferências, carregando bandejas pesadas de xícaras, açucareiro, adoçante, guardanapos. Suas mãos já estavam doloridas e um fio de suor escorria por sua testa quando finalmente terminou os preparativos. Às 8h45, funcionários começaram a se aglomerar na entrada da sala. Camila reconheceu rostos de todos os departamentos, desde os estagiários nervosos como ela até os diretores de terno importado que normalmente nem notavam sua existência. "Menina, você esqueceu de colocar colherzinhas na mesa da frente", ladrou o gerente de recursos humanos, um homem barrigudo que sempre falava com ela como se fosse deficiente mental. Camila correu de volta à copa, pegou um punhado de colheres de prata e retornou à sala, que agora estava lotada. Ela se esgueirou entre as cadeiras, murmurando com licença, para pessoas que a ignoravam completamente, até chegar à mesa principal. Foi quando ouviu a porta se abrindo. Um silêncio expectante tomou conta do ambiente. Camila estava de costas para a entrada, arrumando as colheres com mãos que tremiam ligeiramente por nervosismo. Podia sentir a atenção coletiva se voltando para quem quer que tivesse acabado de entrar. "Bom dia a todos." A voz ecoou pela sala através do sistema de som, grave e autoritária, carregada de uma confiança natural que comandava respeito imediato. O punhado de colheres escapou das mãos de Camila, espalhando-se pela mesa com um ruído metálico que pareceu ecoar como tiros no silêncio súbito. Ela conhecia aquela voz. Com o coração martelando contra as costelas dolorosamente, Camila se virou lentamente. Ali, no palco improvisado à frente da sala, estava ele. O homem misterioso do elevador, agora sob as luzes brilhantes que realçavam cada linha perfeita de seu rosto. Mas não era mais apenas um visitante em reuniões. Estava claramente no comando, irradiando uma autoridade que preenchia todo o ambiente. Terno negro impecável, cabelos penteados para trás com gel, postura ereta de quem estava acostumado a ser obedecido. Ele parecia ainda mais imponente sob as luzes da apresentação, mais perigoso, mais inalcançável. "Meu nome é Leonardo Mendoza", continuou ele, a voz amplificada ecoando pelas paredes. "E a partir de hoje sou o novo proprietário desta empresa." As palavras atingiram Camila como socos físicos. Leonardo Mendoza. O homem que havia beijado até sua alma se derreter, que havia despertado sensações que ela nem sabia que existiam. Era o novo dono da empresa onde ela trabalhava. Pior ainda, onde ela era ninguém. Os olhos dele varreram a multidão enquanto ele falava sobre reestruturação, eficiência e novos padrões de excelência. Camila se encolheu atrás da mesa, rezando para que ele não a visse, para que de alguma forma se tornasse realmente invisível, como sempre se sentia. Mas então os olhos azuis a encontraram. Por uma fração de segundo, algo passou pelo rosto dele. Surpresa, reconhecimento, talvez até um lampejo de algo mais quente. Mas foi tão rápido que ela quase duvidou de ter visto. Leonardo continuou falando sem perder o ritmo, profissional e controlado, mas Camila podia jurar que havia uma tensão nova em seus ombros. "Espero que todos estejam preparados para se adaptar aos novos padrões", ele estava dizendo. "Quero conhecer cada funcionário pessoalmente nas próximas semanas, entender suas funções, avaliar suas contribuições para a empresa." Avaliar. A palavra ecoou na mente de Camila como uma sentença de morte. Ela tentou se concentrar no resto da apresentação, mas as palavras se tornavam um borrão enquanto sua mente corria em pânico.
como ele reagiria quando descobrisse que ela era apenas a estagiária que servia café, que a mulher que havia se entregado a ele no elevador era a funcionária mais insignificante da empresa. A humilhação queimou suas bochechas quando imaginou a decepção nos olhos dele, ou pior, a indiferença. Implementaremos mudanças gradualmente, mas ser decisivo é fundamental nos negócios, Leonardo continuava. E agora ela tinha certeza de que ele estava evitando deliberadamente olhar em sua direção. Espero contar com a dedicação de todos vocês nesta nova fase. Aplausos educados preencheram a sala. Camila juntou as colheres espalhadas com mãos trêmulas, fingindo estar ocupada, enquanto as pessoas começavam a se dispersar ao redor dela. Camila. A voz baixa às suas costas a fez congelar. Ela se endireitou lentamente, virando-se para encará-lo. De perto, ele parecia ainda mais intimidante, não apenas pela altura ou pela presença imponente, mas pela mudança completa em sua demianor. Este não era o homem que havia sussurrado seu nome no elevador. Era o empresário implacável que todos temiam. Senhor Mendoza, conseguiu murmurar, a voz saindo mais fraca que pretendia. Podemos conversar? Não era realmente uma pergunta. Os últimos funcionários estavam saindo da sala, lançando olhares curiosos na direção deles. Camila estava dolorosamente consciente de como aquilo devia parecer. O poderoso novo chefe falando com a estagiária insignificante. Claro, conseguiu dizer, embora seu estômago estivesse se contraindo em nós apertados. Leonardo esperou até que estivessem completamente sozinhos antes de falar novamente. Quando o fez, sua voz estava mais baixa, mais íntima, ecoando aquele tom que havia despertado tantas sensações nela. Não sabia que você trabalhava aqui. Nem eu sabia que você era... Ela gesticulou vagamente em direção ao palco vazio. O dono. Ele terminou a frase por ela, um meio sorriso tocando o canto de seus lábios. Situação interessante. Interessante. Era assim que ele classificava o que havia acontecido entre eles? Senhor Mendoza, Ela começou, mas ele levantou a mão interrompendo-a. Leonardo. A correção veio suave. Pelo menos quando estivermos sozinhos. O uso do nome dela na noite anterior, a intimidade forçada do elevador, tudo isso criava uma tensão estranha agora que ela sabia quem ele realmente era. Eu não quero que pense que isso foi planejado de alguma forma, disse ela rapidamente. Eu realmente não sabia quem você era. Eu sei. Seus olhos a estudaram com aquela intensidade que ela lembrava tão bem. A questão é, o que fazemos agora? A pergunta pendia no ar entre eles, carregada de implicações que ela mal ousava considerar. O que eles faziam? Ele era o dono da empresa. Ela era uma estagiária substituível. O que havia acontecido no elevador agora parecia um sonho impossível, algo que havia acontecido com outra pessoa. Eu entenderia se você quisesse me demitir, disse ela, as palavras saindo em uma corrida. Para evitar complicações ou... demiti-la. A surpresa genuína na voz dele a pegou desprevenida. Por que eu faria isso? Porque eu sou... ninguém aqui. E você é tudo. E o que aconteceu... Ela parou, incapaz de continuar. O que aconteceu, ele disse, dando um passo mais perto. Não foi erro seu. Foi escolha mútua. A proximidade dele a fez lembrar de tudo. O calor de seu corpo, o gosto de seus lábios, a sensação de suas mãos. Mas agora havia uma barreira invisível entre eles, construída de hierarquias corporativas e diferenças de poder. Meu segredo estava ali, diante de todos, murmurou ela, olhando ao redor da sala vazia que ainda carregava o eco de 300 pessoas que haviam testemunhado sua humilhação sem nem saber. E só nós sabíamos a verdade. Leonardo seguiu seu olhar, compreendendo. Quando olhou de volta para ela, havia algo diferente em sua expressão.
mais suave, mais próximo do homem que ela havia conhecido no elevador. Camila, disse ele, e a forma como pronunciou seu nome a fez arrepiar. Isso não precisa ser complicado. Não precisa? Ela quase riu, mas não havia humor algum no som. Você é meu chefe do chefe do chefe, e eu sou a menina que serve café. Você é muito mais que isso. As palavras a atingiram como um tapa. Por um momento, ela quase acreditou. Quase se permitiu imaginar que talvez, de alguma forma, o que havia acontecido entre eles pudesse ser real, duradouro. Mas então, a realidade voltou com força total. Sou? Desafiou ela, encontrando coragem que não sabia possuir. Então me diga, Leonardo, o que você vê quando olha para mim agora? A mulher do elevador ou a funcionária dispensável? A pergunta ficou suspensa no ar entre eles, e Camila viu a luta em seus olhos. A resposta, quando finalmente veio, chegou não em palavras, mas no silêncio que se estendeu por muito tempo. Ela assentiu, como se ele tivesse falado em voz alta. Era isso que eu imaginava, disse ela pegando a bandeja vazia da mesa. Com licença, senhor Mendoza. Tenho café para servir. Camila se dirigiu à porta com as costas eretas, cada passo uma pequena vitória sobre o coração despedaçado que martelava dentro de seu peito. Na entrada, ela parou sem se virar. Para sua informação, disse ela, a voz mais firme que se sentia. O que aconteceu no elevador foi real, pelo menos para mim. E então saiu, deixando Leonardo Mendoza sozinho na sala vazia, cercado pelo eco de 300 cadeiras vazias e pelo peso de uma verdade que nenhum dos dois estava preparado para enfrentar. Os 3 dias que se seguiram foram um inferno silencioso de olhares furtivos e tensão não resolvida. Camila chegava mais cedo, saía mais tarde, qualquer coisa para evitar os horários em que Leonardo circulava pelos corredores da empresa. Mas era impossível escapar completamente. Sua presença parecia permear cada canto do edifício como um fantasma magnético. Na quinta-feira de manhã, ela estava organizando documentos no arquivo morto do 15º andar, quando ouviu passos firmes se aproximando. Seu corpo reconheceu o ritmo antes mesmo de sua mente processar, cada terminação nervosa se alertando como um sistema de alarme primitivo. Senhorita Santos. A voz formal ecoou pelo corredor estreito entre as estantes de metal. Camila não se virou imediatamente. Em vez disso, respirou fundo, inalando o cheiro empoeirado de papéis antigos, misturado com o aroma que já conhecia de cor. Aquela combinação devastadora de almíscar e autoridade masculina que a perseguia nos sonhos. Senhor Mendoza. Ela finalmente se virou, mantendo os olhos fixos em um ponto logo acima de seu ombro direito. Precisa de alguma coisa? Preciso que você organize os arquivos do departamento jurídico, pessoalmente. Havia algo no tom que sugeria mais camadas de significado. No meu escritório, agora. O coração de Camila disparou, mas ela manteve a expressão neutra. Claro, vou buscar os documentos. Já estão na minha sala. É claro que estavam. Leonardo Mendoza não fazia pedidos, dava ordens precisas e esperava a obediência imediata. Camila o seguiu pelos corredores, consciente dos olhares curiosos que os acompanhavam. Secretárias sussurravam atrás de computadores, executivos franziam as sobrancelhas, tentando decifrar por que o novo dono estava pessoalmente escoltando a estagiária mais insignificante da empresa. O escritório de Leonardo ocupava todo o 35º andar. Paredes de vidro ofereciam uma vista panorâmica da cidade, enquanto móveis de couro italiano e madeira escura criavam uma atmosfera de poder absoluto. O ambiente cheirava a dinheiro e ambição, com notas sutis de café cubano e papel caro. Feche a porta,
Sua voz soou diferente no espaço privado, menos formal, mais perigosa. Camila obedeceu, o clique da fechadura ecoando como uma sentença. Quando se virou, Leonardo estava apoiado na beirada da mesa imponente, os braços cruzados de uma forma que esticava o tecido do terno sobre músculos definidos. Os arquivos estão ali. Ele acenou vagamente para uma pilha de pastas sobre uma mesa lateral. Mas seus olhos não saíram do rosto dela. Camila se aproximou da mesa, hiperconsciente de cada movimento sob o olhar penetrante dele. Suas mãos tremeram ligeiramente quando pegou a primeira pasta, o papel áspero contrastando com a maciez de sua pele. Você tem evitado os elevadores, observou ele casualmente. Tenho usado as escadas, é bom exercício. Sua voz soou mais firme que se sentia. 17 andares de escadas. Impressionante dedicação. Havia um tom divertido ali que a fez corar. Ele sabia exatamente por que ela estava evitando os elevadores. Sabia e estava se divertindo com o desconforto dela. O exercício faz bem, murmurou ela, fingindo concentração total nos documentos. Faz mesmo. Leonardo se aproximou, seus passos abafados pelo tapete persa. Mas fugir nunca resolve nada. A observação a atingiu como um tapa verbal. Camila largou a pasta que segurava e finalmente o encarou. Não estou fugindo. Estou sendo profissional. Profissional. Ele repetiu a palavra como se fosse um conceito estrangeiro. É isso que estamos sendo? A pergunta carregava um peso que fez o estômago dela se contrair. Leonardo continuou se aproximando até estar perto o suficiente para que ela sentisse o calor irradiando de seu corpo. Porque se estivermos sendo profissionais, continuou ele, a voz baixando para um registro íntimo, então posso fazer isso. Sua mão se estendeu, dedos tocando levemente a lateral do rosto dela. O toque era leve como uma pena, mas queimou como ferro em brasa. Camila deveria ter recuado. Deveria ter mantido a compostura profissional que havia tentado construir nos últimos 3 dias. Em vez disso, inclinou-se involuntariamente para o toque, os olhos se fechando por um momento. Leonardo. Seu nome saiu como um sussurro quebrado. Diga que pare. Sua voz estava rouca agora, carregada de uma intensidade que fez as pernas dela fraquejarem. Diga que isto é errado e eu paro. Mas Camila não conseguia formar as palavras. Em vez disso, seus olhos se abriram, encontrando os dele. Havia algo selvagem ali, uma fome que ecoava a dela própria. Eu tinha medo do poder dele, murmurou ela, as palavras escapando sem permissão, mas mais medo ainda do que sentia por ele. A confissão pareceu quebrar a última barreira de controle de Leonardo. Em um movimento fluido, ele a prensou contra a mesa de arquivos, suas mãos encontrando a cintura dela, enquanto a boca dele procurava a sua. O beijo foi diferente desta vez, mais desesperado, carregado de 3 dias de tensão acumulada. Camila se ouviu gemer contra os lábios dele, suas mãos se enroscando na gravata cara, puxando-o mais perto. As pastas espalharam-se pelo chão quando Leonardo a ergueu, sentando-a na beirada da mesa. O som dos papéis voando os trouxe momentaneamente de volta à realidade. Alguém pode entrar, ofegou ela. Ninguém entra aqui sem minha permissão, respondeu ele. Mas houve uma hesitação em sua voz. Camila olhou ao redor do escritório. As paredes de vidro que ofereciam vista para os corredores, a porta que não tinha chave por dentro. Qualquer pessoa que passasse poderia vê-los. Leonardo, isso é... Ela começou, mas foi interrompida pela chegada súbita de sua secretária. A mulher mais velha parou abruptamente na entrada, seus olhos registrando a cena. Camila, sentada na mesa bagunçada. Leonardo parado intimamente perto dela, ambos com respiração alterada. Senhor Mendoza, a secretária gaguejou. Desculpe, não sabia que estava ocupado. Leonardo se afastou com movimentos deliberadamente lentos, ajeitando a gravata como se nada tivesse acontecido.
Mas Camila podia ver a tensão em seus ombros, a forma como sua mandíbula se contraiu. Senhorita, Santos estava organizando os arquivos jurídicos, disse ele com uma frieza que cortou Camila como uma lâmina. Houve um pequeno acidente com os documentos. Camila escorregou da mesa rapidamente, suas bochechas em chamas enquanto se abaixava para recolher as pastas espalhadas. As mãos tremiam enquanto organizava os papéis, dolorosamente consciente dos 2 pares de olhos a observando. Claro, senhor, a secretária murmurou, mas havia algo em seu tom que sugeria que ela não havia engolido a explicação. Posso voltar mais tarde? Não é necessário. A senhorita Santos já estava saindo. A frieza na voz dele doeu mais que um tapa físico. Camila terminou de recolher os documentos, mantendo os olhos baixos para esconder a humilhação que sabia que estava estampada em seu rosto. Os arquivos estão organizados, senhor Mendoza, disse ela, a voz surpreendentemente firme. Há mais alguma coisa? Quando finalmente o olhou, a máscara profissional havia retornado completamente. Não havia vestígio do homem que havia a beijado desesperadamente apenas minutos antes. Não, pode ir. Camila assentiu uma vez e se dirigiu à porta, passando pela secretária que a observava com olhos calculistas. No corredor, suas pernas quase cederam, mas ela forçou-se a caminhar normalmente até chegar ao banheiro feminino mais próximo. Sozinha diante do espelho, ela observou o rosto corado, os lábios inchados, os cabelos ligeiramente desalinhados. Qualquer pessoa que a visse saberia exatamente o que havia acontecido. Suas mãos tremeram quando abriu a torneira, salpicando água fria no rosto. Mas não conseguia apagar a sensação das mãos dele, o gosto de sua boca, ou a forma cruel como ele havia dispensado quando foram quase descobertos. A porta do banheiro se abriu e 2 secretárias entraram, conversando em tom baixo. Vi com meus próprios olhos. Ela saiu do escritório dele toda desalinhada. Sempre soube que havia algo de errado com aquela menina. Usando o corpo para subir na vida. Camila congelou na pia, as palavras as atingindo como punhaladas. Elas não tinham visto a identidade dela, mas não demorariam a descobrir. Quando as mulheres saíram, Camila se permitiu alguns segundos de vulnerabilidade, apoiando-se na pia fria enquanto tentava conter as lágrimas de raiva e humilhação. Você acredita que paixão pode ser mais forte que razão? Murmurou para seu reflexo. A mulher no espelho não tinha resposta. Apenas olhos grandes demais num rosto pálido e a expressão de alguém que havia acabado de aprender que algumas linhas, uma vez cruzadas, não podiam mais ser desfeitas. Quando voltou ao seu posto de trabalho, Camila podia sentir os olhares seguindo-a pelos corredores. Sussurros paravam quando ela passava, apenas para recomeçarem assim que se afastava. A notícia se espalharia rapidamente. Em questão de horas, toda a empresa saberia que a estagiária invisível havia sido vista em uma situação comprometedora com o poderoso Leonardo Mendoza. E então, sua vida já difícil se tornaria um inferno completo. O burburinho começou na segunda-feira de manhã como um vírus silencioso, espalhando-se pelos corredores em cochichos venenosos e olhares carregados de malícia. Camila sentiu a mudança no instante em que pisou no saguão. Conversas paravam abruptamente quando ela passava. Sorrisos se transformavam em expressões calculistas. Bom dia, Camila. Mariana, a recepcionista, a cumprimentou com um sorriso falso que não chegou aos olhos. Dormiu bem no fim de semana? Havia algo no tom, uma insinuação pegajosa que fez o estômago de Camila se contrair. Ela murmurou uma resposta educada e se dirigiu aos elevadores, ignorando os sussurros que eclodiram às suas costas como chamas em papel seco. No 12º andar, onde ficava seu pequeno posto de trabalho, o ambiente estava carregado de uma tensão quase palpável.
Colegas que normalmente a ignoravam agora a observavam com uma curiosidade mórbida, como espectadores de um acidente de trânsito esperando para ver o sangue. Camila! Sandra, uma das contadoras, acenou exageradamente. Que bom te ver! Como foi seu fim de semana? A pergunta inocente carregava veneno disfarçado. Sandra nunca havia demonstrado interesse algum por sua vida pessoal antes. Normal, respondeu Camila, acomodando-se em sua mesa minúscula. Descansei em casa. Ah, que pena. Pensei que tivesse trabalhado extra. O sorriso de Sandra era afiado como navalha. Antes que Camila pudesse responder, o gerente do departamento se aproximou com passos pesados, carregando uma pasta volumosa. Santos, preciso que você leve estes documentos para o jurídico, pessoalmente, e depois organizem os arquivos do 35º andar. Sua voz carregava uma autoridade que ela nunca havia ouvido antes, como se ela tivesse se tornado subitamente importante, mas não necessariamente de forma positiva. O 35º andar, o escritório de Leonardo. Camila pegou a pasta com mãos que tremiam imperceptivelmente. O papel estava quente contra suas palmas suadas, enquanto ela se dirigia ao elevador, sentindo dezenas de olhos queimando suas costas como ferro em brasa. As portas douradas se fecharam, e ela finalmente pôde respirar. Mas o alívio durou apenas até o elevador parar no 28º andar. 3 mulheres entraram, executivas de meia-idade com ternos caros e perfumes penetrantes. Camila as reconheceu vagamente dos corredores, mas nunca havia interagido com elas. É ela, sussurrou uma delas, não se preocupando em baixar a voz. Não acredito que teve a audácia, murmurou outra, ajustando os óculos para observá-la melhor. Meninas como essa sempre acham que podem usar o corpo para conseguir o que querem, disse a terceira, e havia tanto desdém na voz que Camila sentiu como se tivesse sido esbofeteada. O elevador subia lentamente. 29, 30, 31, cada segundo uma eternidade de humilhação. Camila manteve os olhos fixos no painel, as bochechas queimando de vergonha e raiva. 32, 33, 34. Imaginem quando ele se cansar dela, continuou uma das mulheres. Vai ser demitida mais rápido que entrou na cama dele. 35. As portas se abriram com um dingue alegre que contrastava cruelmente com o veneno das palavras. Camila saiu rapidamente, ouvindo risinhos maldosos às suas costas antes das portas se fecharem. O corredor executivo estava vazio, revestido de mármore que refletia suas passadas inseguras. Cada passo ecoava como uma acusação, lembrando-a de que não pertencia àquele mundo de poder e privilégios. A secretária de Leonardo, uma mulher elegante de 50 anos, chamada Helena, a observou se aproximar com um sorriso que poderia congelar o inferno. Senhorita Santos, que surpresa vê-la novamente tão cedo. Havia acidez suficiente na voz para corroer metal. Tem mais trabalho para fazer? Camila colocou a pasta sobre a mesa com cuidado, tentando ignorar a insinuação óbvia. Documentos do jurídico para o Sr. Mendoza. Ah, sim, documentos. Helena folheou as páginas com dedos de unhas perfeitamente manicuradas. Interessante. Estes documentos parecem estar em perfeita ordem. Não precisavam ser trazidos pessoalmente. O coração de Camila afundou. Ela estava sendo testada, manipulada, colocada em situações comprometedoras deliberadamente. Também preciso organizar os arquivos, murmurou. É claro que precisa. Helena se levantou, alisando a saia do terno caro. O Sr. Mendoza está em reunião, mas tenho certeza de que pode encontrar algo para fazer enquanto espera. A secretária se afastou, deixando Camila sozinha na antessala luxuosa. As paredes eram decoradas com obras de arte caras, e havia um aroma sutil de couro e madeira polida que a lembrava dolorosamente do cheiro dele. Foi quando viu, na mesa de Helena, parcialmente escondida sob outros papéis,
Havia uma cópia de um relatório interno. Mas não eram os números que chamaram sua atenção. Era uma fotografia anexada ao documento. Camila se aproximou, o coração disparando quando reconheceu a imagem. Era ela saindo do escritório de Leonardo na semana anterior, cabelos ligeiramente desalinhados, lábios visivelmente inchados, com uma expressão que qualquer pessoa reconheceria como pós-beijo. Alguém havia documentado o momento. Com mãos trêmulas, ela ergueu o papel para ler melhor. Era um memorando interno sobre comportamento inadequado no ambiente de trabalho e necessidade de investigação sobre possível nepotismo. Interessante leitura. A voz gelada de Helena às suas costas a fez pular. Camila largou o papel como se estivesse pegando fogo. Eu estava só bisbilhotando? Helena se aproximou, pegando o documento e guardando-o cuidadosamente numa gaveta com chave, ou procurando por evidências do seu trabalho extra. As palavras eram como facas. Camila sentiu as lágrimas queimarem seus olhos, mas recusou-se a dar a satisfação de vê-la chorar. Não sei do que está falando. Claro que não sabe. Helena sorriu com crueldade. Meninas como você nunca sabem. Acham que podem seduzir homens poderosos e que isso não terá consequências. Eu não seduzi ninguém. A negativa saiu mais alta que pretendia. Não? Então como explica esta foto? Ou o fato de que passou quase 1 hora no escritório dele na semana passada? Helena cruzou os braços, claramente saboreando cada segundo da confrontação. Todo mundo está falando, querida. Todo mundo sabe. O mundo parecia desmoronar ao redor de Camila. Ela havia sido fotografada, vigiada, transformada em fofoca de escritório. Meu maior erro estava prestes a ser minha ruína, murmurou ela mais para si mesma. Erro? Helena riu, um som cortante sem humor. Oh, querida, isso vai ser muito mais que um erro. Isso vai ser o fim da sua carreira patética. A porta do escritório principal se abriu e Leonardo emergiu acompanhado de 2 homens de terno. Ele parou ao ver Camila, algo perigoso passando por seus olhos quando notou sua expressão angustiada. Gentlemen, obrigado pelo tempo. Helena, agende uma reunião para quinta-feira. Sua voz era controlada, mas havia uma tensão subjacente que apenas Camila parecia captar. Os homens se despediram e saíram, lançando olhares curiosos na direção dela. Quando finalmente estavam sozinhos, Leonardo se virou para Helena. Senhorita Santos trouxe documentos? Trouxe sim, e estava curiosa sobre outros assuntos da empresa. Helena praticamente ronronou as palavras, claramente esperando uma reação. Os olhos de Leonardo se estreitaram, alternando entre Helena e Camila. Havia algo perigoso em sua expressão, como uma tempestade se formando no horizonte. Helena, pode nos dar um momento? Claro, Sr. Mendoza. Helena pegou sua bolsa com movimentos deliberadamente lentos. Vou almoçar. Quando voltar, poderemos discutir os próximos passos. A ameaça velada ficou suspensa no ar enquanto ela saía, fechando a porta com um clique que soou como uma sentença de morte. Leonardo esperou até ter certeza de que estavam sozinhos antes de se aproximar de Camila. O que aconteceu? A preocupação genuína na voz dele quase quebrou sua compostura. Lágrimas, que ela havia lutado para conter, começaram a escorrer pelas bochechas. Eles sabem, sussurrou ela. Todos sabem. Há fotos, relatórios. Sua secretária tem tudo documentado. A mandíbula dele se contraiu perigosamente. Helena fez o quê? Tem uma foto minha saindo do seu escritório. Um relatório sobre comportamento inadequado. As palavras saíram em uma corrida desesperada. Todo mundo está falando. Me olham como se eu fosse... Como se você fosse o quê?
Sua voz estava baixa, controlada, mas ela podia sentir a fúria contida. Uma prostituta. A palavra saiu como um sussurro quebrado, como se eu tivesse me vendido para conseguir favores. Leonardo ficou imóvel por um momento, processando. Depois caminhou até a mesa, pegou o telefone interno e discou: Segurança? Quero que revisem todas as câmeras de vigilância dos últimos 15 dias, especificamente qualquer filmagem que possa ter sido copiada ou compartilhada sem autorização. Sua voz era gelo puro. Também quero um relatório completo sobre qualquer pessoa que teve acesso a essas imagens. Ele desligou e se virou para Camila, que o observava com uma mistura de esperança e terror. Isso vai passar, disse ele, mas havia algo em seus olhos que sugeria que as coisas estavam prestes a ficar muito piores antes de melhorar. Camila assentiu, tentando acreditar, mas no fundo do estômago uma certeza gelada se instalava. Sua vida, tal como conhecia, havia acabado. A coragem veio como uma onda repentina na terça-feira à tarde, queimando através da humilhação e do medo que haviam dominado Camila pelos últimos 3 dias. Ela havia passado o fim de semana trancada em seu apartamento minúsculo, ignorando telefonemas de colegas curiosas e evitando até mesmo as idas ao mercado para não enfrentar olhares acusadores. Mas quando acordou naquela manhã, algo havia mudado. A mulher que se olhou no espelho não era mais a estagiária invisível que aceitava migalhas de respeito. Havia ferro em seus olhos castanhos, uma determinação que ela não sabia possuir. Se ia ser destruída, seria de pé. Camila escolheu seu melhor vestido, um preto simples que realçava sua silhueta delicada, e prendeu os cabelos num coque elegante. Passou um batom vermelho que havia ganhado de Natal e nunca teve coragem de usar. No espelho, viu uma mulher que finalmente parecia digna de lutar por si mesma. A empresa fervilhava com a agitação usual da tarde, mas os sussurros pararam abruptamente quando ela passou pela recepção. Mariana abriu a boca em surpresa. Claramente não esperava que ela tivesse a audácia de aparecer. Onde está o Sr. Mendoza? A pergunta saiu firme, sem hesitação. Ele está em reunião no 35º andar, gaguejou Mariana, ainda processando a transformação. Camila assentiu e se dirigiu aos elevadores, ignorando os olhares que a seguiam como holofotes. No espelho das portas douradas, ela viu uma mulher que não reconhecia completamente. Forte, determinada, perigosa. O elevador subiu lentamente, cada andar uma oportunidade para reconsiderar. Mas ela não recuou. Pela primeira vez em sua vida, Camila Santos ia exigir respostas. Helena estava em sua mesa, digitando com dedos ágeis quando as portas se abriram. Seu rosto se contorceu numa expressão de desdém ao ver quem havia chegado. Você tem muita coragem aparecendo aqui depois de tudo, disse Helena, não se preocupando em esconder a malícia na voz. Achei que já tivesse entendido o recado. Preciso falar com Leonardo. Camila usou o primeiro nome deliberadamente, saboreando a forma como Helena estremeceu de raiva. Senhor Mendoza está ocupado, e mesmo que não estivesse, duvido que queira ver pessoas como você. O insulto velado deveria tê-la ferido, mas Camila descobriu que havia se tornado imune ao veneno alheio. Em vez disso, sorriu, um sorriso afiado que fez Helena recuar ligeiramente. Então sugiro que você o informe que estou aqui, a menos que prefira que eu entre no escritório dele sem avisar. Havia uma nova autoridade em sua voz que claramente pegou Helena desprevenida. A mulher mais velha hesitou por um momento antes de pegar o telefone interno. Senhor Mendoza? Ah, senhorita, Santos está aqui para vê-lo. Uma pausa. Sim, senhor, entendo. Helena desligou com uma expressão confusa. Ele disse para você entrar. Camila assentiu graciosamente
e caminhou em direção à porta do escritório, sentindo os olhos furiosos de Helena queimando suas costas. Leonardo estava de pé diante da janela panorâmica, as mãos entrelaçadas atrás das costas, enquanto observava a cidade se estendendo abaixo. Não se virou quando ela entrou, mas ela viu sua postura se tensionar ligeiramente. Você não deveria estar aqui, disse ele sem se virar. Onde eu deveria estar? A pergunta saiu carregada de uma amargura que ela não tentou disfarçar. Escondida em casa enquanto todos decidem meu destino? Finalmente ele se virou, e ela viu surpresa genuína em seus olhos ao notar sua aparência transformada. O vestido preto, o batom vermelho, a postura ereta. Ela não parecia mais a menina assustada que ele conhecera. Camila, ele começou, mas ela o interrompeu. Não, sua voz saiu firme, controlada. Desta vez, você vai me escutar. Leonardo piscou, claramente não esperando a assertividade dela. Ele se encostou na mesa, cruzando os braços de uma forma que esticou o tecido caro do terno sobre músculos definidos. Estou ouvindo. Quero saber se tudo isso foi um jogo para você. As palavras saíram numa corrente contínua, cada uma pesando toneladas. Se eu fui apenas uma distração conveniente, uma pequena aventura para quebrar a monotonia dos negócios. Você sabe que não foi isso. Eu não sei de nada. A compostura rachou ligeiramente, deixando escapar a dor que ela havia tentado enterrar. Porque no momento em que fomos quase descobertos, você me tratou como se eu fosse nada, menos que nada. Leonardo fechou os olhos brevemente, como se as palavras fossem punhaladas físicas. Eu estava tentando protegê-la. Proteger-me? Camila riu, um som sem humor, permitindo que sua secretária me humilhasse, deixando que meio escritório me tratasse como prostituta. Essa foi sua forma de proteção? Helena foi longe demais. Eu já resolvi isso. Resolveu como? Demitindo-a? Ou apenas dando uma bronca gentil? Camila deu um passo à frente, diminuindo a distância entre eles, porque enquanto você resolvia, eu passei 3 dias sendo tratada como lixo. A mandíbula dele se contraiu perigosamente. Você não entende a complexidade da situação. Então me explique. A voz dela subiu, ecoando pelas paredes do escritório. Me explique como alguém pode me beijar como se eu fosse a única mulher no mundo e depois fingir que não me conhece. Leonardo se afastou da mesa, aproximando-se dela com passos medidos. Seus olhos azuis queimavam com uma intensidade que fez o estômago dela se contrair. Você quer a verdade? Sua voz estava baixa, perigosa. A verdade é que não consegui parar de pensar em você nem por um segundo desde aquela noite no elevador. As palavras a atingiram como um soco no estômago. A verdade, ele continuou, aproximando-se até que ela pudesse sentir o calor de seu corpo, é que perdi o sono, imaginando como seria ter você novamente. Camila tentou recuar, mas suas pernas se recusaram a cooperar. A verdade é que sou o dono desta empresa, com responsabilidades para 300 funcionários. E você é uma estagiária de 20 anos, que poderia ter a vida destruída se alguém pensasse que está sendo favorecida por dormir comigo. E é por isso que me humilhou? É por isso que tentei manter distância? Ele passou as mãos pelos cabelos, desalinhando o penteado perfeito. Porque sabia que, se chegássemos perto novamente, eu não conseguiria parar. Parar o quê? Em vez de responder com palavras, Leonardo fechou a distância restante entre eles, suas mãos encontrando o rosto dela com uma delicadeza que contrastava com a intensidade de seus olhos. Isto, murmurou ele, um momento antes de seus lábios encontrarem os dela. O beijo foi diferente dos anteriores. Não havia urgência desesperada ou paixão desenfreada. Em vez disso, havia algo mais profundo, mais devastador.
Era um beijo de rendição, de um homem admitindo derrota diante de algo mais poderoso que sua própria vontade. Camila se derreteu contra ele, todas as palavras raivosas evaporando sob o toque de seus lábios. Suas mãos se enroscaram na gravata dele, puxando-o mais perto, enquanto ele a pressionava gentilmente contra a janela fria. Eu poderia ter tudo, sussurrou ele contra seus lábios, mas só quis você. As palavras quebrantaram algo dentro dela. Não sua raiva, mas sua resistência. Por 3 dias, ela havia lutado contra o que sentia, tentado convencer-se de que havia sido usada, descartada. Mas ali, sentindo o coração dele disparando contra o peito dela, vendo a vulnerabilidade crua em seus olhos, ela soube a verdade. Então me tenha, sussurrou ela de volta. Leonardo se afastou ligeiramente, estudando seu rosto como se estivesse memorizando cada detalhe. Você sabe o que isso significa? O que as pessoas vão dizer? Deixe-as falar. A resposta saiu sem hesitação. Eu cansei de viver minha vida baseada no que outros pensam. Camila? Havia advertência na voz dele, mas também esperança. Não. Ela colocou um dedo sobre os lábios dele, silenciando suas objeções. Desta vez, não vai fugir, nem você, nem eu. Ela viu a luta em seus olhos. Responsabilidade contra desejo, lógica contra paixão. Mas quando ele finalmente falou, sua voz estava carregada de uma determinação que ecoava a dela própria. Então que seja. Ele segurou o rosto dela entre as mãos, polegar traçando a linha de sua mandíbula. Mas fazemos isso do meu jeito, sem esconder, sem mentir. Do seu jeito? Um sorriso tocou o canto dos lábios dele. Não o sorriso profissional que ela conhecia, mas algo genuíno e ligeiramente selvagem. Do nosso jeito, corrigiu ele. Juntos. Lá fora, através das paredes de vidro, Helena observava da sua mesa, o rosto contorcido de raiva impotente. Outros funcionários haviam começado a se aglomerar discretamente, sussurrando entre si, enquanto tentavam decifrar o que estava acontecendo no escritório do chefe. Mas pela primeira vez em sua vida, Camila não se importava com os olhares. Não se importava com os sussurros ou julgamentos. Pela primeira vez, ela estava lutando por algo que valia a pena. 3 meses depois, a sala de conferências estava novamente lotada, mas desta vez a atmosfera era completamente diferente. Não havia tensão expectante ou sussurros nervosos, apenas uma curiosidade respeitosa, enquanto os funcionários aguardavam o anúncio, que todos sabiam que estava por vir. Camila observou da lateral, usando um vestido azul marinho que Leonardo havia escolhido pessoalmente, dizendo que realçava seus olhos. Seus cabelos caíam em ondas suaves sobre os ombros, e ela portava um colar de pérolas delicado que havia sido seu presente de 3 meses de namoro. Não que alguém soubesse sobre essa data específica. O relacionamento deles havia se desenvolvido aos poucos, longe dos holofotes corporativos. Jantares discretos em restaurantes afastados, fins de semana em sua cobertura, conversas que duravam até altas horas sobre sonhos e ambições que iam muito além dos muros daquela empresa. Camila descobriu que Leonardo era mais complexo do que imaginara. Sim, ele era implacável nos negócios, mas também doava anonimamente para orfanatos e lia poesia francesa nas noites de insônia. Havia cicatrizes em sua alma, uma infância difícil, relacionamentos passados que o haviam tornado desconfiado do amor, mas com ela as barreiras desabavam. Nervosa? Murmurou Sandra, que havia se tornado uma aliada inesperada após descobrir que os rumores maliciosos haviam sido espalhados por Helena antes de sua demissão sumária. Um pouco, admitiu Camila, ajeitando o colar nervosamente.
Durante esses 3 meses, sua posição na empresa havia mudado drasticamente. Leonardo havia insistido em promovê-la. Primeiro para assistente administrativa, depois para coordenadora de projetos especiais. Cada promoção, baseada em mérito genuíno, cada conquista documentada meticulosamente para que ninguém pudesse questionar sua competência. Boa tarde a todos. A voz de Leonardo ecoou pela sala, comandando a atenção instantânea. Ele estava deslumbrante em um terno cinza chumbo que realçava seus olhos azuis, cabelos perfeitamente penteados, postura ereta de quem havia nascido para liderar. Mas Camila via além da fachada. Notava a tensão quase imperceptível em seus ombros, a forma como seus dedos se moviam ligeiramente quando estava nervoso. Nos últimos meses, nossa empresa passou por mudanças significativas. Reestruturamos departamentos, implementamos novos processos e posso dizer com orgulho que superamos todas as metas trimestrais. Aplausos educados preencheram o ambiente. Camila sorriu discretamente, sabendo que muitas dessas melhorias haviam resultado de projetos que ela havia coordenado, trabalhando até altas horas para provar que merecia cada oportunidade recebida. Mas hoje não estou aqui apenas para falar de números, continuou Leonardo. E pela primeira vez, seus olhos encontraram os dela através da multidão. Estou aqui para falar sobre algo muito mais importante. Sobre pessoas que transformam não apenas empresas, mas vidas inteiras. Um murmúrio curioso percorreu a sala. Camila sentiu seu coração acelerar, suas palmas ficando ligeiramente úmidas. Conheci uma mulher excepcional há alguns meses, disse ele, a voz carregando uma emoção que fez o estômago dela se contrair deliciosamente. Uma mulher que me ensinou que verdadeira força não vem de títulos ou poder, mas de integridade, dedicação e coragem de ser autêntica. Os olhos de todos começaram a procurar pela sala, tentando identificar sobre quem ele estava falando. Alguns olharam na direção de Camila, mas ainda havia incerteza. Esta mulher trabalha aqui conosco. Começou como estagiária, enfrentou desafios que teriam quebrado pessoas mais fracas, mas nunca perdeu sua dignidade ou sua determinação de provar seu valor através do trabalho árduo. Agora as cabeças se viravam claramente em sua direção. Camila sentiu o rosto corar, mas manteve o queixo erguido, encontrando força na intensidade do olhar de Leonardo. Alguns de vocês podem estar se perguntando por que estou compartilhando isso publicamente. Ele continuou, descendo do palco improvisado e caminhando em direção ao centro da sala. É porque acredito que quando você encontra algo verdadeiro, algo que transforma sua vida completamente, tem a obrigação de honrar isso. Ele parou bem na frente de onde ela estava, estendendo a mão. Camila hesitou por apenas um segundo antes de aceitar, sentindo a força e o calor de seus dedos entrelaçados aos dela. Camila Santos, disse ele puxando-a gentilmente para o centro da atenção geral, mudou minha vida de formas que eu nem sabia serem possíveis. O silêncio na sala era absoluto. 300 pares de olhos fixos neles, alguns em choque, outros em aprovação, muitos simplesmente curiosos para ver como aquela história se desenrolaria. Nos últimos 3 meses, Leonardo continuou, agora falando diretamente para ela, embora sua voz carregasse para todos os presentes. Você provou que é muito mais que uma funcionária excepcional. Você é uma mulher extraordinária, uma parceira que me desafia a ser melhor, uma companheira que ilumina até os dias mais difíceis. Lágrimas começaram a se formar nos olhos de Camila, mas eram lágrimas de uma felicidade tão intensa que chegava a doer. Por isso, ele disse, soltando uma de suas mãos e procurando algo no bolso interno do paletó. Quero fazer uma pergunta na frente de todas as pessoas que tornaram possível nosso encontro. O objeto que ele retirou do bolso brilhou sob as luzes da sala. Uma pequena caixa de veludo, azul escuro,
que fez o coração de Camila parar completamente. Camila, disse ele, ajoelhando-se ali mesmo, no meio da sala de conferências, diante de 300 pessoas que agora prendiam a respiração coletivamente. Você aceita se casar comigo? O mundo pareceu congelar. Camila olhou para o homem ajoelhado à sua frente. O mesmo homem que havia encontrado presa em um elevador, que havia despertado sensações que ela nem sabia existir, que havia se tornado seu confidente, seu protetor, seu maior amor. Você tem certeza? Sussurrou ela, consciente de que cada palavra estava sendo ouvida por todos. Sobre nós? Sobre isso? Nunca tive tanta certeza de nada na minha vida, respondeu ele, abrindo a caixa para revelar um anel de diamante que captou e refletiu a luz, como uma promessa cristalizada. O elevador me prendeu naquele dia, mas foi você quem libertou meu coração. As palavras ecoaram pela sala, e Camila sentiu algo se completar dentro dela. Um círculo que havia começado naquela cabine pequena e apertada, onde duas almas perdidas se haviam encontrado no momento exato em que mais precisavam uma da outra. Sim, disse ela, a voz clara e firme ecoando pelas paredes. Sim, eu aceito. O estouro de aplausos foi ensurdecedor. Leonardo se levantou, deslizando o anel em seu dedo com mãos que tremiam ligeiramente de emoção, antes de puxá-la para um beijo que selou não apenas seu noivado, mas também a transformação completa de suas vidas. Quando se separaram, ambos estavam sorrindo através das lágrimas. Ao redor deles, colegas se aglomeravam para cumprimentá-los, mas Camila só tinha olhos para o homem que havia escolhido compartilhar não apenas sua cama, mas sua vida inteira. Senhora, Mendoza, murmurou ele contra seu ouvido, fazendo-a arrepiar de prazer com o som de seu novo nome. Ainda não, ela riu, limpando uma lágrima rebelde de sua bochecha. Mas gosto de como soa. Eu também, disse ele, beijando sua testa com uma ternura que contrastava com a paixão que ela sabia que ele guardava apenas para ela. Eu também. Meses mais tarde, quando contavam sua história para amigos curiosos sobre como se conheceram, eles sempre começavam da mesma forma. Você acredita no destino? Porque às vezes, quando você menos espera, quando está no lugar mais improvável, fazendo a coisa mais comum, o universo conspira para colocar exatamente a pessoa certa no seu caminho. E às vezes, apenas às vezes, essa pessoa muda sua vida para sempre. Camila nunca mais voltou a se sentir invisível. Não quando Leonardo a olhava como se ela fosse a única mulher no mundo. Não quando acordava todos os dias, sabendo que era amada completamente. Não quando se olhava no espelho e via uma mulher que havia encontrado não apenas o amor, mas a própria força. O elevador onde tudo começou ainda funcionava perfeitamente, subindo e descendo entre os andares do edifício corporativo. Mas para Camila e Leonardo, aquele pequeno espaço sempre seria sagrado. O lugar onde duas vidas se entrelaçaram em um momento de pura magia. E toda vez que passavam por ele de mãos dadas, Leonardo sussurrava a mesma coisa. Obrigado por ficar presa comigo. E Camila sempre respondia, obrigada por me libertar.